Vamos ver então os 5 jogos do Flamengo e os 5 jogos do Palmeiras, para que vocês possam fazer uma análise com relação a isso. Ó, o Flamengo joga contra o Goiás na quinta-feira, depois joga contra o Corinthians no Maracanã no final de semana, aí tem o clássico contra o Botafogo no Newton Santos, depois joga em casa contra o Bahia, quer dizer, o Flamengo vai ficar 3 rodadas sem viajar. Aí tem, possivelmente, no dia 13, o jogo contra o Vasco, fica sem viajar também, né? E joga contra o Grêmio no dia 17, aí viaja para a final da Libertadores. E, em cima desses 5 jogos aí, o que vocês avaliam quantos pontos o Flamengo pode fazer da forma que está jogando? Dá para fazer essa avaliação? Não, o Flamengo está jogando para fazer 15 pontos. Aí que é o ponto. Mesmo contra o Grêmio, você acha que é o mais difícil? Eu acho que o Grêmio é o 6º jogo nessa ordem, nessa fila. Vai ser o 6º jogo. Ele tem tudo para ser o 6º jogo. Nós estamos discutindo a possibilidade dele ser campeão na 33ª Flamengo e Corinthians é onde? Maracanã. Não, é outra coisa, ele não sai do Rio. Ele sai... Itaquera ele vai Goiás e Grêmio. Se fosse em São Paulo, era empate? Em São Paulo, no Itaquerão, ele empatou o jogo lá. 0x0? 1x1. Ué, mas o Corinthians fazia um gol? Olha só, esse negócio é inacreditável, é incrível. Mas posso te falar uma coisa, rapidinho? Nessa sequência, o primeiro jogo ali é contra o Goiás. Eu tô acompanhando o Goiás já há alguns jogos. Ele tem gostado de fazer grandes jogos contra adversários desse nível. Sim. Óbvio que o Flamengo é favorito. Tem um menino lá, o Michael, que tem jogado muito bem, inclusive num jogo, se eu não me engano, contra o Corinthians. Ele fez um partidaço, se ele não fosse expulso... Fez um golaço. E tem jogado muito bem. Ele jogou o time no mata. Não é simples assim também, não. Você vê, é óbvio que o Flamengo vem numa sequência de jogos aí e chega uma hora que você não consegue manter o mesmo rendimento. Até porque o CSA resistiu muito mais que o Grêmio, né? Devido a essa maratona, esse desgaste que os jogadores também é uma maratona, vem sofrendo. esses jogos. E essa sequência do Flamengo agora, naquele momento que você avaliou, assim, o jogo mais difícil foi aquele do Atlético Paranaense, que nunca tinha vencido lá. E com aqueles desfalques todos, era um resultado que se esperava o Flamengo ter um empate. Que talvez ali o Palmeiras pudesse diminuir a diferença. Eu lembro que tu até brincou com o Ricardo disse, se abrir 12 pontos, ele dá o título pro Flamengo. Mas não é uma sequência fácil, não. Acho que ali... Mas vai mostrar do Palmeiras. A do Palmeiras é terrível. Tem clássico já Palmeiras é terrível. Os senhores querem ver a do Palmeiras já? A do Palmeiras, se não me engano, tem 2 clássicos. Vamos mostrar a do Palmeiras então, pra gente fazer uma análise. Ó, o Palmeiras joga contra o São Paulo nesta quarta-feira, depois joga em casa contra o Ceará, viaja para jogar contra o Vasco, joga outro clássico, esse clássico vai ser no Pacaembu, porque nesse dia aí tem show no Allianz Parque. E depois vai jogar na Fonte Nova contra o Bahia. E aí, gente? Ele tem, nesse caso, a vantagem só de fazer 3 jogos como mandante. E em São Paulo é torcida única. Mesmo sendo no Pacaembu, onde o Palmeiras perdeu a classificação para o Grêmio. Agora, na linha que disse o Zinho agora há pouco. O Flamengo é impressionante que com o Jorge Jesus no Campeonato Brasileiro, ele empatou com o Corinthians, empatou com o São Paulo, perdeu do Bahia e ganhou todos os outros jogos. Quer dizer, só não ganhou do São Paulo. O São Paulo já jogou 2 vezes, né? São Paulo no Maracanã. E agora... O Corinthians em Itaquera empatou. E perdeu o empate em Itaquera foi quanto? 1x1. Um gol do Gabriel no final, lembra do VAR? Sim. Quer dizer, então ele tem chance de ganhar. Ele tem chance de ganhar de todos os times no Campeonato Brasileiro, menos do São Paulo. Mas o Palmeiras tem uma coisa que é maluca também. Olha aqui, vamos voltar no tempo lá quando o Palmeiras parecia... Teve muita gente que falou que o Palmeiras era campeão brasileiro, né? Até a 9ª rodada. Até a 9ª rodada. Até a 9ª rodada, o Palmeiras só empatou um jogo contra o CSA e ganhou todos os demais. Como o jogo do CSA agora começa a tabela pós-Copa América, né? Começa agora, porque o Palmeiras pegou o jogo da 9ª rodada, foi o Avaí. Então, a partir de agora, que no primeiro turno, começou o declínio do Palmeiras. Digamos que o Palmeiras vença todos os jogos daqui até o final. Ele terá vencido todos os adversários do campeonato, porque do CSA ele já ganhou no segundo turno, tinha empatado no primeiro. Ele terá vencido todos os adversários do campeonato e será o primeiro vice-campeão ganhando de todos os adversários. Porque nunca teve um vice-campeão que ganhou de todo mundo. Já teve o Cruzeiro campeão vencendo todo mundo. O Flamengo pode ser campeão vencendo todos os adversários, pelo menos uma vez. Mas o São Paulo não. O São Paulo não. O São Paulo não. O São Paulo já... Isso. O Palmeiras pode ser, estou aqui comentando uma hipérbole, um exagero, mas pode acontecer. O Flamengo ser campeão disparado, recordista,
sem ganhar de todos os seus adversários, e o Palmeiras ser vice-campeão ganhando de todos os Para ser adversários. recordista, o Flamengo precisa de mais 2 vitórias. Não, ele precisa... Agora, o para Corinthians teve quebrar o recorde dele no Campeonato O Brasileiro. recorde dele, sim. Dele mais 2 vitórias. É porque ele já fez a O Jorge pontuação Jesus já quando foi quebrou campeão de em 2009. treinador, né? Do treinador, sim, mas dele Flamengo no Campeonato Brasileiro, mais 2 vitórias, o Flamengo passa a quebrar a sua melhor marca, foi ano a sua passado. melhor marca no Campeonato Brasileiro. É verdade. Então são números que estão sendo quebrados. Se a gente for se reportar para a partida de ontem, claro que no jogo contra o Grêmio, teve um esforço físico tremendo. Vocês foram craques, vocês podem dizer. Um esforço mental. Psicológico, é o jogo da vida, 38 anos que o Flamengo não faz uma decisão de Libertadores, esse é o jogo, tem que jogar, tem que arrebentar, aquela massa, 60, 70 mil pessoas no estádio do Maracanã, ontem foi o maior público do Campeonato Brasileiro. O maior público do Brasil no ano, tirando o Brasil e Peru. Foi quanto? 60 e quantos? 69.800. Em termos de maiores públicos 65.800 de pagantes. times, público, não de pagantes, o Flamengo tem os 10 maiores públicos. Dos Só um que não é 14 mandante. maiores. Os 14 maiores. Dos 15 maiores públicos de clubes no Brasil nesse ano, o 15º